CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia! Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, está começando o CBN Esportes. Um CBN Esportes com toda a repercussão desta terça-feira, com Copa do Brasil, com Copa Libertadores, o Bragantino. É o time verde e amarelo hoje na fase pré. Recebe quem? O Alca? Não, como que chama esse time que enfrenta o Bragantino? Deixa eu até confirmar aqui. O time que enfrenta o Bragantino é o time da Colômbia. Mas depois a gente fala. Mas daqui a pouco, às 9h30, no estádio Nabia Bichedi, o Bragantino empatou em 0-0 com o Águilas. Isso! Aê! Agora veio na cabeça. Águilas Douradas é a equipe que vem a Bragança Paulista para tentar complicar a vida do Braga, mas não vai complicar não, porque o Bragantino vai avançar de fase para enfrentar, aí sim, Botafogo ou o Aurora da Bolívia. Futebol feminino, a seleção brasileira entra em campo na madrugada desta quarta-feira, em 00h15, horário de Brasília, para a terceira partida da Copa Ouro Feminina. Com 2 vitórias por 1-0 sobre Porto Rico e Colômbia, o Brasil lidera o grupo B com 6 pontos e já está classificado para a fase quartas de final da competição, que está sendo disputada nos Estados Unidos. 11h06. Antônio Lupi, bom dia, uma boa terça-feira para você. O senhor esteve no estádio Brinco de Ouro da Princesa nesta manhã. Que boas novas você traz do Reduto Bugrino, Lupércio? Tudo bem, Carlão? Ótima terça-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Hoje teve coletiva do Diogo Matheus, recuperado de uma lesão, foi titular contra o São Paulo e falou que o jogo contra o Botafogo pode ser ainda mais complicado do que o empate contra o São Paulo na última rodada. O Guarani precisa dos 3 pontos para, quem sabe, garantir a permanência na principal divisão do futebol paulista. Daqui a pouco ele fala sobre o ambiente, como o grupo está focado junto com Claudinei Oliveira para conseguir uma vitória jogando no estádio Santa Cruz. Diogo Matheus agora tem um concorrente, Heitor, que cumpriu suspensão pela expulsão contra a Portuguesa, volta a ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Tá aí, boas notícias do Guarani nesta luta para permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista, e vai permanecer. 2 jogos restam contra o Botafogo em Ribeirão Preto na sexta-feira e depois contra o Red Bull Bragantino, tendência de permanência do Bugre na divisão maior do estado de São Paulo. Basquete masculino, a seleção masculina de basquete venceu o Paraguai. Goleada, Antônio Lupi, 108-53 ontem à noite. A equipe comandada pelo técnico Elinho Garcia fechou a partida de volta pelas eliminatórias da AmeriCup na SND Arena em Assunção. Com a ausência de Thiago Matheus e Bruno Caboclo, destaques da última partida, a equipe conseguiu manter o bom desempenho e liderar todos os períodos. Lucas Dias foi o cestinha da partida, com 20 pontos e 2 rebotes. Vamos para São Paulo, lá está Vinícius Moura com o destaque dos grandes clubes da capital. O São Paulo inscreveu o meia James Rodrigues no Campeonato Paulista e o colombiano já fica à disposição do técnico Thiago Carpini para a partida desta quarta-feira contra a Inter de Limeira no estádio Mané Garrincha em Brasília. O Palmeiras entrará em campo amanhã contra a Portuguesa no estádio do Canindé. O lateral Mike voltou a trabalhar no gramado depois de uma lesão, mas ainda deve ser desfalque. O Santos está livre para inscrever jogadores novamente após pagar sua dívida com o ex-técnico Fabian Bustos. E o treinador do Corinthians, Antônio Oliveira, tem pela frente sua primeira semana livre para treinamentos, depois de comandar o Alvinegro em 5 jogos. É o momento aí de definição do Campeonato Paulista. Antônio Oliveira conheceu a primeira derrota à frente do Corinthians no jogo do último domingo contra a Ponte Preta. Tem muita responsabilidade aí
para recolocar o Corinthians nos trilhos. Tênis, tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kirten é mais um fã de João Fonseca, que aos 17 anos foi a sensação do Rio Open 2024, torneio que se encerrou no último domingo. Guga, que prestigiou a final do evento no Jockey Club do Rio de Janeiro, exaltou a jovem promessa brasileira da modalidade. Lupe, Ponte Preta vivendo um bom momento dentro do Paulistão. Semana cheia tem o técnico João Brigatti para trabalhar a macaca. Visando o duelo contra o Novo Horizontino no domingo às 5 horas da tarde. Dependendo do resultado, uma vitória da macaca e até mesmo um tropeço do Água Santa, que uma hora antes vai entrar em campo para fazer o clássico do ABCD contra o São Bernardo, a Ponte pode até já garantir vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas o Brigatti pensa partida a partida, apenas se preocupando com a Ponte. Daqui a pouco, Iago Dias, o autor do gol da primeira vitória da Ponte na Neoquímica Arena na história do estádio, fala a respeito do momento e das 2 últimas rodadas que a Ponte tem pela frente. Além do Novo Horizontino, na última rodada enfrenta o Santo André fora de casa. Tá certo, Lupe. Você que é um basqueteiro de mão cheia e também gosta do futebol, preste atenção nesta notícia. Vai. Olha só. Estratégia, hein? Time de melhor campanha da temporada regular da NBA, o Boston Celtics, tem uma inspiração bem longe das quadras de basquete. De acordo com o técnico da equipe, o Joe Mazzulla, a inspiração está no Manchester City, comandado pelo técnico Pep Guardiola. Tem a ver basquete e futebol? As estratégias se encaixam, Lupe? Na minha visão, pouquíssimo. Pouco. Tá certo, então, diferente do técnico do Boston Celtics. Até porque, por isso que ele é técnico e eu sou jornalista, né? Entendo muito pouco de basquete. Você pode perceber que o abismo é imenso. Vamos para o Principado de Itu. Vamos lá. Lá está Fábio Scheibe, preocupado com a situação do Ituano. O Ituano é concorrente nosso aqui do Guarani, hein? Vamos secar o Ituano. novo, o Fábio Scheibe fica bravo. Não vamos secar o Ituano, não. Mas o Galo Rubro-Negro está com um novo comandante. Fábio Scheibe, bom dia, uma boa terça-feira para você. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. É uma última cartada do Ituano tentando fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, o Ituano é o 15º colocado, tem 6 pontos. E ontem anunciou a contratação do técnico Alberto Valentim para substituir o ex-treinador Marcinho Freitas. O Ituano tem nas últimas 2 rodadas 2 partidas decisivas. Encara a Inter de Limeira fora de casa e o São Paulo no Novelli Júnior. Alberto Valentim firmou um contrato até o fim de 2025. E vale lembrar que o Ituano é o time do interior há mais tempo na Série A1 do Paulista. Desde 2002, joga a elite do futebol paulista de forma consecutiva, viu, Carlão? É, e bicampeão paulista, ou seja, é uma tradição, é uma força do nosso estado, está aí, né? Há muito tempo, aliás, ou pelo menos desde o ano passado, o Ituano fica aí trocando mensagens com o rebaixamento, seja na Série B ou o Campeonato Paulista. A gente espera, a gente gosta muito lá de Itu, né, Fábio Scheibe? A gente espera que o Ituano não caia de divisão. Exatamente, que não seja o Guarani nem o Ituano, vamos torcer para outro aí. Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, Fábio Scheibe. E você pode participar do CBN Esportes, nos ajude a fazer o programa através do WhatsApp 19 99186 9070 19 99186 9070. Rapidinho, só pra gente completar o giro de manchetes, por um destaque rápido, Monique Vilela, que é repórter lá de Curitiba, trouxe a informação que por unanimidade foi aprovado a mudança do estádio do Atlético, que se chamava Joaquim Américo Guimarães, conhecido como Arena da Baixada, para Mário Celso Petralha. Já imaginou se a moda pega? Tirar o nome de estádio Moisés Lucarelli e colocar o nome para estádio Marco Antônio Berlim, ou quem sabe até mesmo mudar o estádio Brinco de Ouro da André Marconato? Eu vou lá no Andrezão.
o Novelli Júnior passar a se chamar Juninho Paulista? Se a moda Se a moda pega, hein? Oh, é perigoso, hein? É perigoso. Os dirigentes gostam desse tipo de coisa. Surpresa zero também no Atlético Zero. Paranaense, Mário Celso Petralha. Mas revolucionou o Furacão, hein? Sem dúvida alguma. Há de se louvar. Contestado, questionado, mas revolucionou o Furacão. Isso é verdade, Antônio. Arena Leila Pereira. Essa. Perigoso, hein? Barueri. É, pode ser Pode também. ser. Repetindo o WhatsApp, 99186-9070, o nosso canal de WhatsApp. E você também participa pelos nossos canais nas redes sociais, pelo YouTube /CBN Campinas. Mande a sua pergunta, mande o seu questionamento, o seu elogio, a sua crítica. Nos ajude a fazer este programa. Estúdio Eliel Almeida, hein? Estúdio, ele ia pedir para colocar um busto dele aqui na frente no estúdio. E o CBN Esportes comandado tecnicamente por ele. Ah, ele está aliviado, olha, leve, olha, parece um pavão de tanta alegria. Valmir Bortoleto e o homem dos streamings, o homem dos efeitos especiais, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com tudo sobre Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo, bom dia. Terça-feira, ruas e avenidas de Campinas. Como estão, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade tem excesso de veículos na chegada ao Balão do Castelo. No sentido Taquaral, motorista vai fazendo um bom caminho. Já quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Taquaral, tem lentidão da Rua Lions Club até a Rua Carolina Florence. No sentido oposto, o motorista segue sem dificuldades. A Avenida Brasil tem excesso de veículos sentido Vila Nova, do Balão do Timbó até a Avenida
Imperatriz e no sentido centro, próximo ali à Avenida Barão de Itapura. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia reduz a velocidade pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, e pela pista da esquerda na chegada à Avenida Francisco Glicério. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Pela Senador Saraiva, há excesso de veículos somente pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Salles. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Tá parado no trânsito e pensando em trocar de carro? A chance é agora. O Feirão BV tá on e com taxas reduzidas para você financiar seu carro. Acesse bv.com.br e simule online. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E a hora do vôlei hoje com alegria, porque depois de 3 derrotas, o vôlei Renata reencontrou o caminho da vitória ontem à noite, jogando fora de casa contra o Blumenau. Vitória do time de Campinas por 3-1. Começou perdendo 25-21, mas depois virou o jogo com parciais de 25-23, 25-21 e 25-19. Com o resultado, a equipe de Campinas voltou para a zona de classificação, visando os playoffs da segunda fase da Superliga. Campinas está na 8ª colocação com 22 pontos em 17 jogos. O destaque da partida foi o ponteiro Adriano, eleito o melhor jogador da partida. Já o ponteiro Matias do Blumenau terminou como o maior pontuador com 24 pontos. CBN Esportes Campinas. Horas 21 minutos e você continua participando do nosso WhatsApp, do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, WhatsApp 99186-9070. Antônio Lupi. Mandar um abraço aqui para Carla Bergamo, que participou aqui do CBN Campinas, agradeceu a participação. Bom dia, Carlão. A Ponte Preta em 2022 foi um time horrível e 2023 teve altos e baixos. Agora em 2024 montou um time regular, mas está com bastante garra e vem fazendo resultado. Pela situação financeira dela, acendeu a esperança de um bom ano. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Luiz Torres, final do telefone 1866. Opa, Luizão, concordo com você, cara. Eu acho que um 2024 totalmente diferente do que foi em 2022, né? Um ano difícil, um ano de transição, né? Um momento político conturbado na Ponte. O 2023 teve aí a Série A2 como o percalço, né? E a Ponte conseguiu passar bem. A Série B foi complicada, né? Irregular, e no final a Ponte conseguiu se dar bem. Um 2024 que começou sob desconfiança, isso é inegável, por esse compilado que a gente fez da Ponte Preta, mas sob a batuta do técnico João Brigatti, o apoio da diretoria também, os jogadores compraram a ideia, a Ponte Preta vai fazendo um bom Campeonato Paulista, surpreendente, mas pelo lado positivo. Às vezes fica aqui a crítica não, o sinal de alerta, até com relação ao futuro, né, Antônio Lupi? O porquê que eu optei em destacar alguns aspectos negativos do jogo contra o Corinthians. Não é por ser chato de pegar no pé, não. A vitória está lá, consolidada, histórica, para ser comemorada, para ser valorizada. Daqui a 300 anos, o primeiro jogo que a Ponte venceu na Neoquímica Arena foi no domingo, dia 25 de fevereiro. Então isso tem que ser valorizado sem dúvida alguma, ponto. Agora,
a Ponte apresentou alguns problemas ofensivos, né? A Ponte, para jogar com este esquema atrás da linha da bola, este DNA defensivo, e que eu não recrimino, Sim. não sou contra a esse tipo de trabalho. Agora, para ter esta tática, para adotar esta tática, ela precisa de velocistas, ela precisa de jogadores de lado, jogadores de velocidade, para ter um desafogo. Contra o Corinthians foi um ataque contra a defesa. A Ponte poucas vezes conseguiu passar do meio de campo, principalmente no segundo tempo. Então é um sinal de alerta. Vitória retumbante, vitória gigantesca, mas que os aspectos negativos eles precisam ser destacados até para a gente elucidar aí no futuro para a Ponte melhorar e aí sim brigar por algo forte no Campeonato Paulista e sem dúvida alguma que é a prioridade a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Carlão, Lupe, Fábio, tamo junto e Sharonal. Na minha opinião, Carpini não termina o campeonato como técnico do São Paulo. É a opinião do Cristiano, lá de Sumaré. Quem mandou... Ih, rapaz, travou. Ah, não, já destravou. Boa. Bom dia, eu não tenho coragem de deixar um filho... Vamos ver aqui. Dá uma... Deve ser Bom torcida dia. única, quer ver? Eu não tenho coragem de deixar um filho meu perto do treinador do Palmeiras. Não tenho um pingo de educação quando perde e coloca a culpa nos repórteres que estão fazendo o seu trabalho. Rogério de Sorocaba. Abraços. Falando sobre o Abel Ferreira, comportamento, né? Mas... enfim. Bom dia, galera da CBN. Onde está o Chay? E por que o garoto Rafael Freitas não é aproveitado? Abraço ao Pedro Berton, final do telefone 2121, grande Pedro. O Chay, pelo que nós temos de informação, ele está passando por um aprimoramento físico, está sem condições de jogo, e a gente viu isso dentro de campo. E o Rafael Freitas está no banco, opção. Aí cabe ao professor Claudinei Oliveira utilizar o mesmo ou não. Eu acho que hoje, como um atacante reserva do Guarani, o primeiro da fila é o Marlon, né, Lupe? Tem sido bastante utilizado, né? Mas o Marlon não é da base, né? Não é da base. Ele veio do futebol de Portugal, mas ele... Aliás, na transmissão eu falei Matheus Bueno, mas aquele chute que pega na rede, que muita gente comemora, foi ele. Foi o Marlon que acerta o chute de fora da área. Grande abraço pro JP de Moraes aqui, que mandou uma mensagem pra gente também. Deixa eu pegar aqui. O celular tá trabalhando muito hoje, hein? Ele está travando. Fábio Scheib, então. Deixa eu perguntar pro Fábio Scheib. O torcedor, o internauta, o nosso ouvinte falou aí sobre o trabalho do Thiago Carpini, que começou de uma maneira super positiva no São Paulo, com um título sobre o Palmeiras, mas de repente nas últimas rodadas a coisa não está acontecendo e algum zum já começa a circular pelo Morumbi, Fábio Scheib. E já o São Paulo tem clássico contra o Palmeiras, Fabião. Exatamente isso que eu ia dizer, nessa semana pode ser decisiva para o Thiago Carpini, né? Amanhã enfrenta a Inter de Limeira, em jogo em Brasília, jogo atrasado do Paulistão. São Paulo buscando a vitória para conquistar o primeiro lugar, voltar ao primeiro lugar do Grupo C e conseguir essa vaga na fase final do Paulista. E no domingo tem esse choque rei, né? O clássico, que pode ser um divisor de águas para o Carpini. Parece que o Carpini quando começou a implantar sua filosofia no São Paulo, os jogadores não entenderam tão bem ainda qual que é a filosofia do Carpini. O Carpini pegou um trabalho pronto já do Dorival, né? Conseguiu o título logo no começo contra o próprio Palmeiras e agora está tendo dificuldade de implantar o que ele pensa, né, no São Paulo. Mas essa semana pode ser decisiva sim para o Carpini. Não digo que já tenha reclamações da torcida, mas a torcida está meio com a pulga atrás da orelha, digamos assim, né, com relação ao trabalho do Carpini. Lupe, você estava no gramado no último domingo, no jogo contra o Guarani, né? Agora estamos falando um pouquinho do São Paulo. Cara, tem coisa que o treinador ele não tem culpa. Ele não tem culpa se o Ferreirinha chuta errado, ele não tem culpa se o time do São Paulo é gelado, ele não tem culpa se o time do São Paulo, pelo menos nas últimas partidas, não tem demonstrado alma, né, força. Cara, o jogo contra o Guarani, no primeiro tempo, se o São Paulo fosse grande William Cabelo passando já para degustar, né, o almoço aqui na empresa. Mas se os jogadores do São Paulo tivessem concluído as chances que foram criadas, fatalmente o São Paulo definiria a partida no primeiro tempo. Deu mole, o Guarani se recuperou e fez um jogo equilibrado na etapa complementar. Eu não sei se a falta de... não vou falar qualidade, o Ferreirinha é bom jogador, mas teve 2, 3 oportunidades.
não sei se é displicência, mas, cara, na hora do agora ali, não é o Carpini que controla os caras, não é PlayStation, Antônio Lupi. Eu sempre gosto de pegar números, mas às vezes os números eles não mostram o que é a partida. Um exemplo disso, só indo um pouquinho, o jogo da Ponte com o Corinthians, né? Coisa. Mas vamos lá. Números e estatísticas do jogo entre São Paulo e Guarani, 1-1. O São Paulo finalizou 22 vezes. Apenas 5 bolas ao gol. Ou seja, chegou no ataque. Sim. 22 chutes no gol é um número interessante. Só que qual que é a culpa do Carpini dos 22 chutes, 5 terem a direção do gol? Na hora que o cara tem que chutar, ele prefere tocar de lado. Exatamente. Se na hora que o Igor Vinícius ia chutar, o Eric, em impedimento, entrou na frente. E aí, aí tem um outro número interessante. Passes. Foram quase 570 passes. Precisão dos passes, 88%. Teve um número alto de passes, ou seja, acertou bastante. Mas esse número elevado de passes mostra também que o time fica circulando a bola e não toma uma decisão, mesmo com 22 finalizações. Sim, no segundo tempo foi esse o retrato. Exatamente, inversão de bola para um lado, para o outro, e quando tinha a oportunidade não matava. Então, assim, eu entendo a torcida do São Paulo, porque futebol é paixão e o torcedor quer vitória, ponto final. Mas, assim, vai mandar embora e vai contratar quem? Cara, eu trabalhei nos 2 jogos do São Paulo aqui em Campinas, contra a Ponte e contra o Guarani, nos 2 jogos, e não é de se surpreender. O São Paulo, tecnicamente, foi melhor. Tecnicamente. Não tô falando resultado, que o Risso pegou um chutaço, que o Léo Santos foi pra rede. Não. Tecnicamente, o São Paulo é melhor que Ponte Preta e que Guarani. Cara, agora, a frieza do São Paulo... a falta de alma, a falta de luta, a falta de brilho nos olhos, isso me incomodou. Sabe, um São Paulo passivo contra a Ponte e contra o Guarani, a mesma coisa. Vai se classificar, é um candidato ao título, eu acho que é o time que pode brigar com o Palmeiras para ser campeão. Já demonstrou isso, incomoda o Palmeiras, que hoje é o time a ser batido no futebol brasileiro, incomoda o Flamengo, que também é um time a ser batido no futebol brasileiro. Agora, a falta de empenho, de espírito nos jogos em Campinas me chamou a atenção. Então, acho que isso o Carpini precisa corrigir agora. Que o Ferreirinha chuta pra fora, que o cara não se posiciona na hora do chute, isso não é culpa do Carpini, cara, pelo amor de Deus. Como que estamos aí, Valmirzinho? Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Então mande o seu abraço, Antônio. Bom dia, amigos. Um do nome de estádio mais bonito é o Brinco de Ouro. Bonito. Nunca deixe mudar. É a opinião lá do Guinness, lá de Nova Odessa, que mandou mensagem. Mandar um abraço aqui também rapidinho pro... Opa, vamos lá. Fez um barulhinho. Fez um barulhinho. O William. Bom dia, gostaria de saber se foram informadas as bases da negociação do lateral Mike com o Grêmio. O time lutando para não cair e a diretoria negocia o lateral titular. Não tenho informação de quanto o Guarani arrecadou pela venda, pela negociação com o Mike, que foi pro Grêmio. E o Mike, sim, era o titular. Hoje é o Helder, que vem sendo alvo de algumas críticas por parte da torcida. Ainda não correspondeu, tanto é que o técnico Claudinei Oliveira improvisou, né, no jogo contra o São Paulo, colocando o menino da base, o Lucas Adel. O Adel não é da base, ele veio do São Bento. Ah, bem lembrado, Antônio Lupi. 11h32, é o repórter CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. O IPCA 15 subiu 0,78% em fevereiro. O indicador é considerado uma prévia da inflação oficial do país. O resultado avançou 0,47 ponto percentual em relação à taxa de janeiro. O período costuma ser influenciado pelo grupo Educação, por causa dos reajustes escolares. Apenas o segmento teve alta de 5,07% e impacto de 0,30 ponto percentual no índice geral neste mês. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 8 registraram elevação. A exceção foi vestuário.
No ano, o indicador acumula alta de 1,09%. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para arquivar a investigação sobre a suspeita de omissão dele nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Na decisão, Moraes afirmou que a medida seria prematura e que não cabe ao investigado pretender pautar a atividade investigativa. Ibanez chegou a ficar afastado do cargo durante 66 dias por decisão do ministro do STF. Na época, Moraes classificou a conduta do governador como dolosamente omissiva. O advogado assassinado no centro do Rio de Janeiro, Rodrigo Marinho Crespo, defendeu Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, em pelo menos um processo. Gladson está preso desde 2021, acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira. A defesa dele informou que metade do Rio advogou em casos envolvendo Gladson. A missão espacial da empresa Intuitive Machines na Lua será interrompida 5 dias depois do pouso do módulo. A companhia informou que deve perder o contato com a sonda ainda hoje, porque o equipamento tombou em uma rocha. O incidente afetou 2 antenas e gerou problemas para enviar dados. A missão tem a participação da NASA e marcou o retorno dos Estados Unidos à Lua após mais de 50 anos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Toque de Ouro, com André Heller. 11h35, um toque de ouro com André Heller, aquele sentimento de alívio. Ufa! O Vôlei Renata venceu o Blumenau por 3-1, espantando aí uma série chata de 3 derrotas consecutivas. André, bom dia, boa terça-feira. Bom dia, com um sentimento de alívio, né? Mas a água ainda está batendo, meu amigo. Olha, o gato subiu no telhado e continuará no telhado durante bastante tempo, né? Esse sentimento não só de que a gente precisa a qualquer custo conquistar as vitórias, mas acho que é um sentimento que precisa ser propagado e nutrido a todo momento, né? Que é o senso de urgência, né? A gente não precisa esperar por uma crise para continuar um movimento intenso e eficiente. Então, de certa forma, um certo alívio, era um jogo importante contra a equipe do Blumenau, mas tem um outro sentimento também de que a luta e a construção continuam. Tá certo, André, é verdade. Eu acho que é um momento de pegar essa vitória, claro, não se acomodar e continuar a luta para permanecer aí entre os 8 melhores e, de preferência, subir cada vez mais de posição pro Vôlei Renata ter aí uma fase de mata-mata mais tranquila. Antônio Lupi, conosco, André Heller. Lupi. Tudo bem, André? Bom dia, uma ótima semana a você. Fazendo um recorte, né, a gente vai entrar no mês de março, que é o mês decisivo, né, onde encerra a primeira fase da Superliga. Eu tô aqui com a tabela, o Vôlei Renata tem o Cruzeiro já na próxima rodada, aí depois tem o Joinville fora, o América em casa, o Guarulhos fora e fecha com o Minas em casa. É claro que a gente começa a fazer projeções, já olhar a tabela do vizinho, do Suzano, para saber como é que tá a caminhada dele nessa reta final. Fazendo uma leitura, é claro que tem que ir jogo a jogo, mas você acha que o Vôlei Renata já chegou, né, nessa situação que corre o risco de ficar fora? Mas analisando essa reta final dos adversários diretos, como é que você vê essa trajetória do Vôlei Renata até o fim da primeira fase? É possível conquistar essa vaga projetando os jogos? Bom dia, Lupe, tudo jóia? Lupe, temos mais do que nunca nos concentrarmos naquilo que temos controle, que são basicamente o nosso desempenho, a qualidade do nosso trabalho,
mas também, de uma certa maneira, não podemos, né, mais negociar com resultados. A questão não é nenhum problema, digamos que seja o grande desafio, que é já na próxima rodada cruzamos contra o Sada Cruzeiro em casa, que é um jogo que sabemos que é, talvez aí, se a gente tivesse que fazer uma análise fria, é o jogo mais difícil da Superliga. Afinal de contas, o Cruzeiro continua superior a qualquer outra equipe, e eu já, inclusive, aposto que o Cruzeiro será um dos finalistas. Então, temos uma missão amplamente difícil, complexa, é um desafio muito grande, mas temos que pensar naquilo que nós temos controle. Olho, obviamente, nos confrontos dos adversários, sobretudo o Suzano, que nos segue agora bem colado na tabela, 1 ponto a menos, né? É o 9º colocado, mas que também tem confrontos difíceis. Se eu tivesse que comparar uma trajetória de próximos jogos, aí eu posso dizer, infelizmente, inclusive, que o nosso caminho até o último jogo é mais difícil que o caminho do Suzano. Talvez o jogo menos difícil, percebam que eu não estou dizendo mais fácil, menos difícil é o último jogo contra o Monte Carmelo, né? Mas é uma trajetória difícil. De novo, sendo bem repetitivo, temos que pensar naquilo que controlamos, que é o nosso trabalho e o nosso desempenho. Qualquer ponto que conquistemos ao longo deste caminho até o final é de suma importância e pode fazer uma grande diferença entre estarmos classificados ou não estarmos classificados. E só para a gente fechar, o André, é claro que você falou que o Cruzeiro é um dos candidatos ao título, é a maior força hoje do vôlei brasileiro, conquistou recentemente aí o título sul-americano, mas tem que jogar. É o que sempre diz eu gosto muito de usar essa frase. Lá em Ribeirão Preto tinha o Nelson Lacerda, que era um gestor do comercial, que o pessoal não pode nem ver ele pela frente. Ele falava assim: o nome do bicho é jogo. Sim. Se o nome do bicho é jogo, nós temos que jogar. E tem um evento muito bacana, né, André? Na sexta-feira, que é o jogo que a Unimed também participa, fazendo várias ações, atrai muito o público no ginásio. É claro, o jogo é difícil, mas contando com essa atmosfera que a gente vai ter no ginásio do Taquaral, com a parceria da Unimed, é um jogador a mais em quadra que Campinas pode ter para tentar aí superar o bicho-papão Cruzeiro, né? Muito bem lembrado, Lupe. Então temos a nosso favor toda a atmosfera, que é o jogo da Unimed, importantíssimo para nós, importantíssimo, porque é um jogo que a gente contempla, né, e agradece. Na verdade, é um jogo de agradecimento à Unimed, que é nosso parceiro há muito tempo, uma parceria muito importante para nós. Então, temos toda essa atmosfera, temos sempre um aliado muito importante também, que é a torcida não só o público, mas a torcida sempre em Campinas. Na verdade, o público aqui em Campinas, ele é fenomenal. Se existe algo que, assim, é imutável, é que temos a melhor torcida do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu não estou falando isso para agradar e não estou falando isso para lotarem o ginásio. Por favor, lotem o ginásio. Mas o comentário é genuíno, eu realmente acredito nisso, até porque eu senti essa torcida de dentro da quadra enquanto eu ainda era jogador, num passado não tão longínquo. E também temos, né, Lupe e Carlão, temos também a luta pela sobrevivência, porque nós não estamos falando só de uma classificação melhor, estamos falando de sobrevivência. E o instinto de uma equipe esportiva também é o instinto de um ser humano. Quando a sobrevivência está em jogo, né, nós tiramos o melhor da gente. E a gente conta com isso da nossa equipe, né? Todos nós, não só os atletas, né? Todos nós estamos envolvidos em entregar a melhor performance para sim termos a possibilidade de vencermos o Cruzeiro. Eles são uma ótima equipe, é a melhor equipe do Brasil, mas não são imunes a uma derrota. Eles não são insubstituíveis. Eles não são uma equipe que vão ganhar todos os jogos, independente de qualquer coisa. Nós temos qualidade e buscaremos a vitória sem dúvida nenhuma. Bom, e a gente vai falar bastante aqui durante a semana sobre esse evento entre Unimed e Vôlei Renata. Vamos ter aí entrevistas, vamos falar bastante desse evento que é o jogo, e claro, o mais importante, o jogo entre Vôlei Renata e Cruzeiro, que acontece
na sexta-feira, às 9 horas da noite, no ginásio do Taquaral. Beleza, Antônio Lupe. André, obrigado. Força aí nesta trajetória com o Vôlei Renata. Força neste jogo contra o Cruzeiro e que tudo possa dar certo. Até a próxima semana, meu amigo. Até a próxima semana, com boas notícias. Nos vemos sexta-feira no ginásio. Abraço! Valeu! Este foi André Ehler no nosso Toque de Ouro aqui na Rádio CBN. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h46. Daqui a pouco tem uma participação, uma crítica, aliás, a nossa pauta, ao conteúdo do programa. E o Antônio Lupe vai explicar e vai elucidar aqui o nosso ouvinte através do 991869070. Fábio Chaib, preste atenção, hein? Hoje tem rodada de Copa do Brasil, jogos ainda da primeira fase. O Atlético, lá de São João del Rei, recebe o Volta Redonda, 7h15 da noite. O Iguatu encara o Juventude, que é Série A hoje, às 8 da noite. E o Marcílio Dias recebe o Vasco da Gama, às 9h30 da noite. Aliás, a recepção aos jogadores do Vasco, hein? Foi coisa linda lá em Santa Catarina, a torcida Cruz Maltina recepcionando os atletas do clube do Rio de Janeiro. Fábio Chaib, bons jogos, hein? Times tradicionais em campo hoje. Volta Redonda, Juventude, Vascão, a própria Atlético, Marcílio Dias. Exatamente, e o Vasco tem que tomar cuidado que o Marcílio Dias é o vice-colocado do Campeonato Catarinense, atual bicampeão da Copa Santa Catarina. O Vasco que não vai contar com o principal jogador. O Paier ficou no Rio de Janeiro tratando de uma contusão que ele tinha e não foi para Itajaí, e o Vasco vai enfrentar um time que está empolgado, né? O Marcílio Dias faz boa campanha, está na Série D do Brasileirão e tenta mais uma zebra aí nessa primeira fase de Copa do Brasil. Lembrando que o empate é do time visitante, então o Vasco pode empatar essa partida para se classificar. Jogo 9h30 da noite lá em Itajaí, Santa Catarina, Carlão. Boa, Fábio Chaib. Ô, Lupe, temos aí um fã de Fórmula 1, tá triste aí com a nossa
programação, né? O nosso conteúdo. Ele fala aí que, como que é? Ele escreve Semana de Fórmula 1 isso. e nada. O Rogério, né? O Rogério, ele fala assim, ó. Semana de Fórmula 1 e vocês não comentam nada sobre. É o Rogério de Campinas. Rogério, aceitamos a crítica aqui, mas vai começar, hein? Terça-feira ainda. Hoje é terça. O Grande Prêmio do Bahrein, que é o pontapé inicial, é no sábado, meio-dia, no Circuito Internacional de Bahrein. Aliás, rodada cheia no mês de março para a Fórmula 1. Depois tem o GP da Arábia Saudita. Aí depois tem o GP da Austrália. E aí em abril começa aí tem o GP do Japão. Mas a gente vai falar assim, a gente vai trazer o Júlio Nascimento, que é o nosso correspondente de Fórmula 1. Hoje ele tá de folga. Então na sexta-feira eu vou pedir pro Júlio Nascimento, já tô mandando aqui um zap para ele projetar os favoritos, quem pode ser a zebra e o que esperar da Fórmula 1 2024. O nosso correspondente era Eliel Almeida, mas depois ele começou a falar tanta bobagem, como que é Lewis Hamilton não é piloto, coisa e tal. A gente tirou o Eliel Almeida e Júlio Nascimento passa a ser aí o nosso correspondente, o nosso setorista de Fórmula 1. Rogério, né? Rogério? Isso, Rogério. Rogério, até o fim da semana, notícias aí sobre a RBR, sobre Mercedes, sobre McLaren, sobre Williams, sobre Ferrari. Júlio Nascimento que desdenhou de Ayrton Senna, vale lembrar também. Ai. Não, muita polêmica. Faltam 10 minutos para terminar. Não, muita polêmica. 11 horas 50 minutos. Então vamos lá, Antônio Lupe. Notícias dos nossos clubes. O Guarani primeiro, porque joga na sexta-feira e depois a gente fecha com a Macaca Lupércio. O Bugre que já começou, né, a preparação para o duelo contra o Botafogo. O jogo acontece atenção, hein? Sexta-feira, 6h30 da noite, o duelo entre Botafogo e Guarani, local estádio Santa Cruz. O Guarani está na 4ª colocação do Grupo B com 6 pontos, com um empate contra o São Paulo, deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, mas ainda precisa de vitórias, precisa somar pontos para garantir a vaga na elite do Campeonato Paulista em 2025. Depois do empate contra o São Paulo, o técnico Claudinei Oliveira afirmou que os jogadores eles estão fechados e que honraram, né, a camisa do Guarani. E é isso que eles querem provar, né? Querem dar aí uma resposta ao torcedor, mas também aos próprios jogadores, de que o Guarani lá atrás tinha um objetivo de classificação, agora teve essa mudança de rota e o objetivo passa a ser a permanência na elite do futebol paulista. E Diogo Matheus falou sobre isso e já projetou o duelo contra o Botafogo. Isso foi sim uma das coisas que nós conversamos. A gente sabe que é uma situação muito desconfortável para todo mundo. Ninguém quer passar por isso, zona de rebaixamento, brigar pela permanência. A gente gostaria de estar brigando hoje pela classificação. É um sonho, foi uma das coisas que foi conversado no início da pré-temporada, que um dos grandes objetivos que nós tínhamos, mas infelizmente por várias circunstâncias não foi possível. Eu acredito que nós começamos o campeonato muito bem, depois, infelizmente, as coisas acabaram não dando certo. E a gente tem sim um sentimento de dívida com o torcedor, porque a gente sabe que os resultados não estavam acontecendo e em alguns momentos a gente, né, como equipe, deixou a desejar e nós podíamos ter feito melhor as coisas. Mas, graças a Deus, graças ao empenho de todo mundo teve um entendimento de algumas coisas que a gente poderia melhorar, precisava melhorar, né? Jogar contra um adversário como São Paulo, a gente sabe que tem que ser um jogo perfeito para que você vença. Por pouco nós não conseguimos, mas eu acredito que pela maneira como foi o jogo, pela maneira como você mesmo falou que a equipe se entregou, isso acho que ficou muito óbvio dentro de campo a nossa entrega e foi um bom resultado, apesar de ser um empate. Mas a gente tem total consciência de que ainda nós estamos longe daquilo que a gente mesmo espera representar. A gente continua ciente de que a gente precisa melhorar, evoluir, e a gente tem agora uma grande final aí na sexta-feira. O campeonato ainda não acabou, a gente não confirmamos a permanência ainda, e nós temos que novamente na sexta-feira dar uma resposta para nós mesmos, para o torcedor, e em busca de um grande resultado lá em Ribeirão. Bom, o Diogo Matheus, que ficou fora logo no primeiro jogo contra o Corinthians, saiu machucado, voltou aí
no banco e foi titular contra o São Paulo porque o Heitor estava suspenso porque foi expulso contra a Portuguesa, agora o Heitor volta. Então existe essa pequena briga na lateral direita entre Heitor e Diogo Matheus, mas é claro que o Claudinei Oliveira tem amanhã, trabalhou hoje, tem amanhã, tem quinta, onde a equipe do Guarani encerra a preparação para o duelo contra o Botafogo, estádio Santa Cruz. Sexta-feira, hein? 6h30 da noite, com transmissão da CBN Campinas. É importante o Diogo Matheus estar na ponta dos cascos, o Heitor entrou, num primeiro momento deu conta do recado, mas depois caiu juntamente com a equipe. E o Diogo Matheus é o líder desse time, é a referência, é um cara que conhece aí os bastidores do estádio Brinco de Ouro, tem identificação com a torcida, e é importante o Diogo estar bem nestes momentos decisivos que o Guarani está vivendo dentro do Campeonato Paulista, e vai ser um reforço importante para o técnico Claudinei Oliveira. O Matheus de Campinas, rapidinho, ele participa aqui do nosso WhatsApp e pergunta, né, qual foi o motivo para o jogo do Guarani ter sido transferido para esse horário estranho. Eu vou até pegar aqui na tabela, porque o motivo ele é colocado quando acontece essa mudança. Aqui, ó, uma alteração, vamos ver. Alteração do jogo. Solicitação do mandante. Foi uma solicitação do Botafogo que pediu aí essa mudança. O jogo estava programado para sábado, dia 2, às 8 horas da noite, no Santa Cruz. Então foi uma solicitação do Botafogo para mudança de dia e horário. Do dia 2 para o dia 1, das 8 para 6h30 da noite. Não tenho a explicação por que o Botafogo decidiu antecipar essa partida. Tá certo, eu acho que se fosse sábado... tem Copa do Brasil no meio. Se fosse sábado, teria mais um dia, né, de preparação para o Guarani e recuperar os jogadores, seria importante, mas sexta-feira tá aí e o Guarani vai se preparar para este jogo lá em Ribeirão Preto. 11h55, agora vamos subir a Avenida Ayrton Senna, estádio Moisés Lucarelli, a preparação da Macaca para a decisão também no próximo domingo contra o Novo Horizontino, Lupe. É isso, a Ponte ela enfrenta o Novo Horizontino no domingo às 5 horas da tarde e o Água Santa faz o clássico, né, contra a equipe do São Bernardo. Uma hora antes, às 4 horas da tarde, começa o duelo entre São Bernardo e Água Santa. Se o Água Santa perder e a Ponte Preta conquistar a vitória em cima do Tigre de Novo Horizonte, garante a classificação, porque a Ponte Preta vai a 19, o Água Santa, se perder, fica com 14, e aí tem uma rodada faltando, 3 pontos, não tem como o Água Santa alcançar a Ponte Preta, que vai enfrentar, se conquistar a classificação, o Palmeiras, que já garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, na fase quartas de final. O técnico João Brigatti aproveita a semana para recuperar os atletas, e é claro que ainda tem uma certa comemoração, porque hoje acontece a reapresentação da equipe e o Iago Dias, que marcou o gol da vitória contra o Timão, fala desses próximos jogos e também a importância dessa vitória que aconteceu no último domingo contra o Timão. A gente vai trabalhar duro essa semana, a gente tem um jogo em casa diante do nosso torcedor. Espero que contra o Novo Horizontino aí no final de semana, nossa torcida possa comparecer, nos apoiar, que a gente vai fazer um grande jogo e, se Deus quiser, e coroar a nossa campanha com essa classificação. Cara, é trabalho, né? Deus, a nossa apresentação, professor Brigatti, desde quando eu estava de férias, né? O professor, quando me ligou, falou da importância, que queria contar comigo na Ponte Preta. Eu estou me preparando, deu das férias. Esse ano foi um ano que eu me cuidei muito, me preparei muito, porque eu sabia da responsabilidade que era vestir a camisa da Ponte Preta. Graças a Deus cheguei aqui bem, não só eu, como todos os meus companheiros. O ano passado eu sei que foi um ano bom pelo acesso à primeira, e depois a Série B aqui foi difícil. Os jogadores que aqui permaneceu falaram dessa responsa que era vestir a camisa da Ponte Preta, e graças a Deus a gente se uniu e estamos aí, né, nessa luta, trabalhando forte para que a gente possa alcançar esse objetivo, que é a classificação. A gente tem que encarar todos os adversários como a gente encarou hoje o Corinthians, né, com muita responsabilidade. A gente sabe que o Campeonato Paulista é o melhor campeonato que tem regional do Brasil. A gente vai respeitar, lógico, Novo Horizontino, Santo André, independente da situação deles. Mas futebol a gente sabe que não tem essa de só porque eles estão... O Santander está brigando lá embaixo que a gente vai achar que vai ganhar. Não é assim. A gente tem que entrar como a gente entrou aqui com o Corinthians, com responsabilidade, com o intuito de vencer, que eu tenho certeza que a gente vai fazer esses 2 grandes jogos aí
muito bom para que a gente classifique. Bom, a semana é importante para o Brigatti recuperar os atletas que jogaram contra o Corinthians, mas também recuperar os atletas que ficaram fora do duelo contra o Timão. O boliviano Luiz Aquim não jogou, o Gabriel Novaz e também o Dodô. Então existe a expectativa pelo retorno dos atletas. O Aquim ele foi vetado porque sentiu dores na coxa durante o aquecimento. E de acordo com a nota que foi divulgada pela Ponte Preta, o atleta deve estar liberado para o próximo jogo contra o Novo Horizontino. Tá certo, Antônio Lupe. Olha, é o seguinte, hein? Fez coisa errada, fez bobagem, a gente critica. Fez coisa certa, fez coisa positiva, a gente tem que elogiar. E a contratação do Iago Dias chegou como uma aposta aqui no estádio Moisés Lucarelli, fez aí um 2023 com a camisa do Londrina, mas uma boa contratação. Desde o jogo contra o Mirassol, passando pelo jogo contra o Botafogo, em que ele fez gol, contra o Corinthians também. A diretoria da Ponte pincelou, apostou e deu certo. Boa contratação, é uma arma importante da Ponte, uma das poucas armas de velocidade que a Ponte Preta tem dentro do elenco, e o Iago Dias é uma grata surpresa nesta Ponte Preta versão 2024. Fábio Chaib, 11 horas e 59 minutos, algum destaque aí? Professor Alberto Valentim já começa o trabalho no Ituano, Copa do Brasil, para fechar aí a nossa terça-feira aqui no CBN Esportes. A expectativa é que o Alberto Valentim chegar hoje já e comandar o treinamento do Ituano, visando o jogo contra a Inter de Limeira no sábado, 8 horas da noite, lá no Major Levi Sobrinho. Ainda falando de outro time do interior paulista, o Bragantino, como você disse na abertura do programa, enfrenta hoje o Águilas Douradas, time colombiano. O Bragantino empatou o primeiro jogo 0-0, joga por uma vitória simples hoje no Nabi Bichedi para passar de fase, chegar à terceira fase da Libertadores, uma fase prévia do grupo de fases, né, da competição sul-americana, e o possível adversário na próxima fase é o Botafogo, né, o Botafogo ou a Aurora da Bolívia. O Bragantino tendo tudo aí, o time do Pedro Caixinha, para estar nessa terceira fase e lutar por uma vaga no grupo de fases da Libertadores da América. Lembrando que a segunda participação do Bragantino na Libertadores, a primeira foi em 2022. Certo, Fábio Chaib, você volta então às 4 da tarde no Arena. Força aí ao Bragantino. Às 4 da tarde estaremos juntos, Antônio Lupe, no Arena. Sim. A fera está... É melhor esperar. Vamos aguardar. É sempre a divulgação da escalação minutos antes da partida. Então a gente volta às 4, às 16 horas com o Arena, com muita notícia do esporte e com muita diversão também. Até lá! Repórter CBN.